Oi, meu nome é Leonardo e hoje eu venho aqui para fazer o terceiro vídeo de Excel com o intuito de ensinar programação para vocês. Hoje eu vou mostrar um novo macro que é para registro da subdivisão patrimonial, que ele vai vir posteriormente, depois do registro do salário, e vai ser isso. E é isso aí, pessoal. O intuito agora é realmente vocês aprenderem a lógica da programação e também verem como é feita o desenvolvimento da macro e quais são as operações para vocês também poderem realizar, se esse for o objetivo de vocês, ou poder realizar até atividades mais complexas, ou mais simples, de acordo com a vontade de vocês. Tudo bem, pessoal? Então agora eu vou passar de estar olhando para vocês diretamente e vou olhar um pouquinho aqui para esquerda, que acho que no caso para vocês aqui é a direita. Na verdade acho que é a esquerda também. Então eu vou virar para a esquerda porque está espelhado, então acho que é a esquerda igual. Então, vamos lá. Então, pessoal, já acessei aqui a nossa planilha, que já foi utilizada no primeiro e segundo vídeo da nossa série de Excel aqui mostrando macros e programação, em que já foi mostrado os conteúdos aqui do registro de salários, como funciona, já foi mostrado a subdivisão patrimonial, já foi mostrado de todas as planilhas. E também foi mostrado essas duas macros. Falta só a gente ver essas macros aqui de registro de investimento e essa aqui que a gente vai ver hoje, que é a de subdivisão patrimonial. A de subdivisão patrimonial, ela vem após o registro de salário, justamente porque o salário que está aqui ele vai ser utilizado para cá, para a gente fazer a questão das porcentagens com gastos, com objetivos, por exemplo, aqui a gente tem os gastos fixos, que eu coloquei como natação e TIM no último vídeo. A gente tem os gastos com alimentação, que eu falei que eu utilizava para fazer marmita. Então, exatamente esse gasto aqui ele vai ser calculado, que normalmente eu como arroz, feijão, frango, lentilha. E esse gasto ele é calculado através dessa tabela aqui. Claro, eu posso expandir também essa tabela para que eu possa calcular mais elementos e ele ser calculado ali também. Aqui também a mesma coisa, é os itens fixos que eu quero ter disponibilidade dele para alocar um pouquinho em cada coisa, vamos dizer assim. É como se a gente tivesse caixinhas, então uma caixinha representa gasto fixo, uma caixinha, outra gasto com alimentação, outra investimento, outra oportunidade, outra educação. Então eu já separo o quanto eu quero em cada coisa. Aqui nesse item fixo, eu já separo o quanto eu quero em investimento, quanto eu quero em oportunidade e quanto eu quero em educação. Investimento vai ser realmente os investimentos, por exemplo, em CDB, em qualquer investimento, por exemplo, que tenha na bolsa de valor ou em banco. E a gente também tem a questão da oportunidade, que eu também separo, que é para se eventualmente ocorrer uma promoção e eu precisar comprar algo, eu tenho o dinheiro separado para isso. E educação é justamente se eu quiser comprar alguma coisa destinada à minha educação, justamente para que isso fique bem claro, que eu vou ter um dinheiro sempre separado para educação. Já que, por exemplo, se eu precisar comprar um livro, eu vou ter dinheiro para isso. Então, a gente já tem ali. Mas é algo meio que imaginário, essa divisão, principalmente se você for usar só um banco em que teu dinheiro fica listado tudo junto, e não, por exemplo, fica listado em categorias que você poderia criar. Então seria algo meio imaginário, em que você também poderia adotar diferente. Desculpa, sem querer. Em que você poderia adotar diferente o seu dinheiro no banco. Mas aqui eu estou fazendo já essa separação antes de ir para o banco, já para mim saber mais ou menos quanto que eu estou conseguindo com cada coisa. Uma divisão mais organizada e que vai gerar resultado na minha visibilidade e também no meu controle da questão patrimonial. Então vamos lá, pessoal. No último vídeo, a gente fez o registro salário horista, em que
ele já está aqui na síntese e apresentação. O registro salário está aqui, ó, que foi esse aqui de 1.500. É exatamente o mesmo. E agora a gente vai fazer aparecer esse cara aqui, ó, esse gráfico que vai nos mostrar as porcentagens das coisas alocadas. Então eu já vou fazer ele agora aqui pra gente, ó. Já está aqui o salário, eu vou deixar as mesmas características aqui, só pra gente ver. Registrar. Olha aí. Registrou, ficou com as mesmas porcentagens porque é a mesma coisa aqui da parte de cima. Então, é isso aí. Aqui eu acabei de ver que ele... Ah, não, tá certo. É porque quando eu registrei aqui, eu registrei dia 23. Hoje é dia 3, o dia que eu tô gravando esse vídeo. E o salário que eu registrei foi dia 23/12 que eu registrei ele. Por isso vai ficar a data aqui. A subdivisão patrimonial não coloca uma nova data, então ela só subdivide o patrimônio e registra. Então, pessoal, agora a gente vai acessar o macro aqui. Esse macro, ele tá como subdivisão, o nome dele. Para acessar o macro, lembrando que é em desenvolvedor, macros, e a gente seleciona o macro que a gente quer. Então a gente já viu sobre o macro salário fixo, primeiro vídeo, macro salário horista, segundo vídeo, e agora a gente vai ver o macro subdivisão. Para ver o macro por dentro, a gente vai no editar. Agora abriu o Microsoft Visual Basic, que é ótimo. Então deixa só vou ajeitar aqui as janelas, beleza, ajeitada a janela, para que a gente possa acompanhar dos dois lados. Então, a macro subdivisão, ela é menor que as outras macros, já que a salário, o registro salário, ele é mais complexo para registrar. Ela também tem bastante linhas, como dá para vocês verem. Ela começa daqui e termina aqui. Então agora eu vou falar para vocês como funciona essa macro. Então vamos lá, pessoal. Eu vou virar um pouco para vocês aqui, para ficar mais ajeitadinho. Então, a gente, como eu já falei para vocês, eu uso essa aspa aqui, que eu não pesquisei, mas creio que é aspa simples o nome, que eu uso para escrever o que eu vou executar nessas próximas linhas. Então, aqui começa a subdivisão macro e já vem para essa aspa simples aqui que eu já escrevo o que eu vou executar. Então, copiando da planilha dados base, o que ele vai fazer? Ele vai em Sheets, vai executar o comando Sheets, síntese e apresentação.select. Então vai estar aqui, ó. Deixa eu ir aqui para síntese e apresentação. Ele vai estar aqui na síntese e apresentação selecionado. Sheets significa planilha. O que está entre parênteses e entre aspa dupla, síntese e apresentação, que é o nome da planilha. E o ponto select quer dizer selecionar planilha sheet, planilha síntese e apresentação. Segunda parte, ActiveSheet.unprotect. ActiveSheet é a planilha ativa, desproteger ela. Então vamos lá. A gente vem em dados, se não me engano, não, revisão. Vem em proteger e desproteger. Esse comando é o que o Excel vai estar executando já nessa segunda linha. Lembrando, pessoal, a programação aqui é para que o Excel vá executando comando por comando, para que ao final você tenha a execução da tarefa que você quer. Nesse caso, a execução é para que ele cole o gráfico, para que ele cole essa tabela e para que isso tudo seja visível e fique bem apresentável para mim depois monitorar esses dados. Então vamos lá, pessoal.
Segunda parte, a gente desprotegeu a planilha. Como você pode ver aqui, ó, eu cliquei aqui, eu já consigo editar a questão aqui, ver quais dados estão sendo pegos e tudo mais pelo gráfico e também até alterar, porque já desprotegi a planilha. Agora, o que ele vai executar? Terceira linha, sheets, dados base, está entre aspas aqui. Então, planilha, dados base. Lembrando, pessoal, nessa planilha aqui, nessa pasta de trabalho, eu tinha mostrado para vocês, olha aqui, que existe uma planilha oculta aqui. Então, aqui vocês estão vendo 5, mas aqui ó, no reexibir tem uma planilha oculta, que é essa dados base aqui, que o comando vai estar executando para que fique mais prático para ele. Então, o que ele vai estar fazendo aqui? Ele vai pegar essa planilha dados base e ele vai tornar ela visível, aqui ó, visible, igual a true. Então, visibilidade igual a verdadeiro. Então, ele vai estar executando exatamente esse comando aqui, ó. Botão direito do mouse em cima da parte aqui de seleção das planilhas e reexibir dados base, ok. Ele vai estar tornando visível essa planilha dados base. Próximo comando, ele acessa a planilha dados base. Então, sheets, dados base, ponto select. Então, ele clicou na planilha dados base. Range, C10 a D17, ponto select. O que significa isso, pessoal? C10 a D17, ponto select. Ele vai estar pegando daqui, deixa eu pegar aqui, ó, C10 até D17, que é essa parte aqui de baixo, e selecionando, ó, range C10 a D17 select. Então seleciona range C10 a D17. E então ele vai estar usando o comando de corte, que é o selection cut. Para a gente acessar o selection cut, a gente usa o Ctrl mais a outra tecla X. Então pressiona o Ctrl e X. Pode ver aqui que entrou no modo de cópia ou corte, que é o Cut Cup Mode, em que as laterais aqui elas vão estar com esse símbolozinho aqui, como se fosse uns hifenzinho se locomovendo ao redor. E isso quer dizer que você pode cortar ou copiar. No caso, a gente vai cortar. Então, olha, o range. Lembrando, range significa referência absoluta, pessoal. Referência absoluta é diferente de referência relativa. Normalmente, na referência relativa, a gente usa uma célula específica para achar outra célula. A gente já vai ter aqui um exemplo aqui embaixo. Então, range é para a gente pegar exatamente a célula que a gente está referenciando. Então, aqui está referenciando de C10 a D17, exatamente onde a gente está pegando. Aqui, ó, colando na planilha síntese e apresentação. Então, ele vai executar o novo comando que eu coloquei aqui, ó. Que, lembrando, pessoal, é como se eu colocasse como tópicos essas aspas simples com a escrita, para dizer qual vai ser o meu próximo procedimento. Então, vai ser colar na planilha síntese e apresentação esses dados que eu estou recortando daqui. Então, vamos lá. Em Sheets, síntese e apresentação, aqui ó, Sheets, síntese e apresentação, ponto select. Então, seleciona a síntese e apresentação. Vem no range C10, na verdade é C, deixa eu ler aqui, 1.048.576. Por que C 1.048.576? Porque, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. Eu convido vocês, se estiverem no Excel, a usar o comando Ctrl e setinha para baixo. Olha aqui, pessoal. A última linha do Excel é exatamente esse valor aqui, ó. C
1.048.576. Então isso quer dizer que eu mando o macro ir até a célula C, 1.048.576, justamente porque ela é a última célula do Excel. Para mim executar, então, o próximo comando, que é esse aqui, ó. Selection end x1up.select, que é esse comando que eu executei com vocês, que é o Ctrl, só que ao invés de eu ir para baixo, que então seria aqui, ó, x1 down, se eu não me engano, mas ele iria para baixo, ele vai para cima. Eu não executei ele aqui justamente porque eu já especifico para que o Excel selecione justamente a última célula da planilha, dessa coluna, né, claro. E então ele executa esse comando do Ctrl, que faz a que executa, né, juntamente com essa setinha para cima, o comando de ir tudo para cima até a última célula com inserção de parâmetros, com inserção de conteúdo. Então, ó, se eu vou clicar agora aqui, ó, Ctrl e setinha para cima. Olha, ele parou justamente onde tem a última célula com inserção de conteúdo nessa coluna. Olha aqui, coluna C, última célula com inserção nessa coluna. Então é isso que o comando vai estar utilizando para colar esse novo, o que foi recortado. E através disso, o porquê eu coloquei isso? Justamente, pessoal, porque ele vai variando a posição de onde vai ser colado. Por quê? Porque eu vou estar sempre adicionando novos dados. Então, sempre que eu estiver adicionando um novo salário, uma nova subdivisão, vai estar sempre se atualizando, justamente para que não fique colando tudo em cima do mesmo local. Porque não seria útil para mim isso, por favor, né? Eu quero justamente registrar o que eu tenho, não ficar colando por cima, porque eu vou estar apagando os dados que eu já tinha inserido antes. Então, com esse comando executado, a gente chega na última célula com conteúdo acima, né? A última célula que apresentava o conteúdo acima daquela que era a última da coluna. Eu acho que deu para entender. No caso aqui se apresentava na última linha, a última célula que se apresentava na última linha da coluna, sobe para que chegue na última célula da coluna que teve inserção de dado. Então, é a última célula que apresenta inserção de dado. Então, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para ficar mais didático, que pode ser que vocês se percam um pouco. Ó. Por exemplo, incluir C2 aqui, pessoal. Se eu vir aqui, eu estou abaixo do 2, e eu colocar Ctrl e setinha para cima, o Excel vai parar justamente no 2, que é a última célula com conteúdo inserido nessa coluna. Então vamos lá. Deixa eu voltar. Então, ele veio aqui, Selection End X1 Up, e agora vai para o Active Cell Offset 2,0 Range A1.select. O que significa isso, pessoal? Célula ativa, deslocamento, o 2 é Y, que, você lembra, pessoal, nos outros vídeos eu estava falando que eu relaciono a questão aqui de coordenada do Excel como se fosse no plano cartesiano, para mim fica mais fácil. Então, para mim, no plano cartesiano, o x ele vai representar o deslocamento na horizontal e o y vai representar o deslocamento na vertical. Aqui no Excel é como se fosse ao contrário. No plano cartesiano, a gente tem as aspas, o parênteses, vai ter o valor aqui, que é o valor de x, vírgula, o valor de y. Aqui a gente tem o parênteses, aqui ó, um de um lado, outro do outro. Aqui a gente vai ter o valor. No caso, aqui o valor não vai ser de x,
mais sim o de y. Então, representa deslocamento na vertical. Vírgula e um outro valor, que é o valor de x, deslocamento na horizontal. Eu só relaciono assim só para ficar mais fácil, já que a gente já... Eu acho que a questão do plano cartesiano é mais fácil de todo mundo compreender e até para mim mais fácil, né? Então é só uma relação que eu fiz. Então, aqui a gente vai ter a execução do comando de referência relativa. Então, célula ativa, deslocamento de duas células para cima, na verdade, duas células para baixo, porque para cima é menos, e range A1 significa selecionar o range de uma célula. Então, se você pegar aqui, pessoal, para ficar bem fácil, a questão aqui é como se você estivesse referenciando que ele tivesse que selecionar a célula A1. A célula A1, ela está na coluna A e linha 1. Então, ela é simplesmente uma unidade, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, como na parte de baixo, A1, 2 pontos, A7, isso significa que eu vou ter que fazer uma seleção de A1 até A7. Então vai ser 8 unidades, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. 7 unidades. Vai ser a seleção de 7 unidades. Então, essa questão é para dizer que é só para a seleção de uma unidade e não de um intervalo. Então, active cell offset 2,0.range a1.select. Então, vamos executar exatamente esse comando, pessoal. Olha, ele vai parar aqui. O último comando vai parar aqui. Ele vai descer 2. E então, vai range a1.select, que é exatamente essa célula aqui. Uma questão, pessoal. Antes da gente executar esse comando, o que eu vou executar é exatamente o registro desse salário aqui, para que não fiquem encavaladas as informações. Então, eu vou executar novamente os comandos aqui, ó. Vou vir aqui, dar o Ctrl X, vou vir aqui, mas agora eu não vou precisar descer tudo, porque eu já sei onde vai parar, né, pessoal? Não vou fazer tudo de novo. Então, só vou vir aqui, subir, e vou descer 2, e é isso que o comando vai estar executando. Então, desceu 2, próximo comando, ActiveSheet.paste. ActiveSheet, na verdade não sei se fala paste ou paste, sei lá. Mas ActiveSheet, a planilha selecionada, a gente vai colar. Paste significa colar. Então, vai executar o comando Ctrl mais V. Opa, deixa eu dar o Ctrl X, Ctrl V. Aí, agora foi. E então, vem em SelectionRows.outfit. SelectionRows.outfit significa seleção das linhas autoajuste. Então, é um comando para autoajuste da questão das linhas se elas foram desconfiguradas. Então, ele vem aqui, página inicial, células, formatar, e é esse comando aqui, ó. Autoajuste da altura da linha. Pronto. Se tivesse configurado alguma coisa, ele teria se autoajustado para que não ficasse com nenhum problema. Esse é só algo para se caso ocorrer algum erro, ele se corrige sozinho aqui já no comando. Próxima parte, pessoal, próximo tópico. Copiando da planilha. Eu escrevi errado aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. Active Cell Offset 2.0, Range A1. Então a gente tá aqui. Vamos 2 para baixo. Deixa eu achar aqui. Active Cell Offset, Range A1.
Deixa eu ver. 2 para baixo. E agora, range A1 a A7. Ó, 2 para baixo. Aqui foi executado. ActiveCell offset 2,0, range A1. Então, 2 para baixo, parou no gasto fixo. ActiveCell offset 0,1, range A1 até A7. Select, então quer dizer que a gente ali executou primeiro valor sempre Y, segundo valor X. Então, primeiro valor vertical, segundo valor horizontal. Na vertical a gente desceu 2 já, até gasto fixo. E agora a gente vai 1 para a direita para mexer na horizontal, né? Como está ali. Então a gente chega aqui. Range A1 até A7. Que significa, pessoal? Ele vai estar pegando. Ele vai estar usando como base aqui a coluna que a gente está e as linhas que a gente tem. Como é uma referência relativa, ele está querendo dizer que nessa coluna D, a gente vai estar pegando dessa célula aqui, 7 para baixo. Na verdade, 6, né? Porque conta com ela. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Espera, tá errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, tá pegando 6 mesmo, é verdade. Ou tá errado isso aqui, deixa eu ver se tá errado. É, ele tá pegando uma célula a mais. Deveria ser A1 a A6 aqui. Essa é a verdade. Mas tudo bem, depois eu posso corrigir isso no original, né? Aqui é uma cópia, mas eu vou já tentar corrigir aqui. Mas no caso ele pegaria aqui do valor do gasto fixo até o disponível para uso. Deixa eu ver se ele mudou de planilha, mas não. Não mudou. Então ele está aqui, ele copiou, ele selecionou de A1 a A6, está selecionado aqui na síntese de apresentação. E então ele vai para a planilha subdivisão patrimonial. Planilha subdivisão patrimonial, fica para cá. Subdivisão patrimonial. Certo, certo. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, consegui. Beleza. Mesma coisa aqui, deixa eu achar. Agora a gente vai copiar todos os dados. Referência absoluta aqui, pessoal. Range H12 a H17, o intervalo. Então, daqui, na verdade é daqui até 17. Ó, como a gente pode ver, o erro está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, o erro nem está aqui, né? O erro está justamente naquela parte lá que eu selecionei aquele tanto. Tudo bem que ele não vai interferir, justamente porque não vai ter um valor para mim colar na célula que estava errada, mas só por preciosismo mesmo ajeitar isso. Então a gente pega esse range de H12 a H17, aqui, ó, uma referência absoluta, que eu vou estar copiando daqui, ó, H12, H17. O que vai acontecer, pessoal? Selection.copy. Então vem aqui, selection copy. E voltamos para a planilha síntese e apresentação. Sheets, síntese e apresentação. Voltamos para lá. Selection.pasteSpecial. Paste igual x1, paste values, operation x1 não. Skip blanks. Tá. Esse aqui, o que vai acontecer é o comando de colar especial. Então, na seleção, vai ter o Paste Special, que é o colar especial. O que vai estar acontecendo? O colar, ele vai ser o colar de valores. E a operação aqui vai ser x1 known. Esse aqui eu não sei o que significa, para falar bem a verdade. Desculpe se foi barulho, eu bati sem querer. Skip blanks. Não sei qual comando é, mas é provavelmente uma das opções do colar especial. E o transpose,
é uma das opções do colar especial, que é o colar de transposição. Então deixa eu me manter aqui, ó. E aí ele vai executar exatamente o comando Ctrl Alt V. Olha aqui. Aqui a gente tem todas as, as opções, né? Que é fórmulas, valores, formatos, comentários, validação. E aqui ele vai estar executando o comando valores. E o que aqui provavelmente quer dizer com skip blanks é ignorar em branco. E o que o transpose quer dizer é a marcação desse comando aqui, ó, transpor. Normalmente, o que o transpor faz? Ele muda a direção de algo que você está copiando e colando. Então vamos dizer assim, eu estou copiando ali na vertical nesse exemplo. Se eu fosse colar, ele colaria na horizontal. Como eu não preciso disso, eu só estou copiando os valores e colando, eu só clico aqui em valores e ok. Agora foi colado já os valores. Por que não alterou ali, Leonardo? Justamente porque os valores que estavam ali eram exatamente os mesmos valores que estavam aqui. Mas foi executada essa função. Bem, foi colado. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Agora a gente vai ter outro comando de referência relativa. ActiveCell.offset -6,3 range a 1.select. Então vamos lá. A gente está ali na nossa questão selecionada. Agora eu já desselecionei, eu já subi um. Então a gente vai executar 6 para cima e 3 à direita. Quando está negativo, é sempre para você ir para cima. Quando está nesse primeiro valor aqui, que eu interpreto com Y. E quando está nesse valor aqui, é para ir para a esquerda, que eu interpreto como X. Então vamos lá. Chegou ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora 3 para a direita. No caso, o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer um problema. Justamente porque a gente está nessa coluna aqui, ó, D. E o Excel, ele não interpreta a célula mesclada como uma célula só. Mas o que a gente tem que fazer então? A gente tem que referenciar essas células aqui, ó, que compõem a célula mesclada, para que o Excel interprete elas como outras células separadas e chegue onde a gente quer chegar. Então, olha só, tá no D, a gente vai ter que dizer que ele vai andar pelo E, pelo F, para então chegar no G, que é o nosso destino final aqui, G55. Então, ele saiu daqui, que era onde estava selecionado. Ele subiu 1, 2, 3, 4, 5. Opa, na verdade faltou uma. Não, não, não. Então ele estava aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está ainda nessa linha aqui, ó. O Excel ainda está interpretando que a gente está nessa mesma coluna, no caso. Então ele vai de D, ele vai andar uma em E, vai andar duas em F e 3 em G. E ele vai parar aqui. Então, é isso que o comando de referência relativa, nesse caso, vai executar. E o range é A1, que é uma célula. Agora a gente vai copiar da planilha dados base, que é esse outro comandinho aqui, que na verdade, no caso, é outro tópico, né, que eu escrevi, que é copiando a planilha dados base. A planilha, a gente vai selecionar então a planilha dados base, que é esse comando aqui, sheets, dados base.select. Então vamos lá, selecionamos a dados base. A gente vem em range G6 a N21. Então vamos lá, ó. G6 é aqui embaixo. Não, um para baixo.
Aqui, ó, G6 até N21, que é aqui, ó. G6 a N21. Na verdade é um para cima. Aqui. Lembrando, pessoal, essa é uma outra dica que eu já dei em um vídeo anterior, mas eu vou repassar ela novamente. Quando você tem um intervalo de dados selecionados, ou até mesmo só uma célula selecionada, se você reparar nas colunas e nas linhas aqui nos títulos, você vai reparar que vai modificar a cor. Aqui a cor está mais forte e aonde está selecionada a cor está mais clarinha, né? O que permite que você confira se você está selecionando o intervalo de dados certo. Então vamos lá. Selecionamos o intervalo de dados. A gente pegou aqui, Shift Sheet Paste, deixa eu ver aqui. G6 AN21, que foi essa referência absoluta que a gente fez. E então a gente executa o Selection Cut, que é o comando de corte que a gente utilizou já para outra tabela. Então a gente vem aqui e vem em síntese e apresentação e cola. Veio para cá a tabela. Próximo comando. A gente vai na Sheet Síntese e Apresentação, depois o corte e cola, que é exatamente o que eu fiz. Eu peguei aqui da dados base, que eu cortei, eu voltei para a Sheet Síntese e Apresentação, que estava selecionado esse cantinho, e colei. E foi esse o resultado. Agora a gente vai editar um novo gráfico na planilha dados base. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai dar um Selection Copy, que é o copiar. Então é Ctrl C, volta aqui, Ctrl C. A gente volta para Sheets dados base, que é a planilha dados base. Selecionamos ela novamente. E damos no caso ele vai selecionar novamente G6 a N21, mas aqui a gente já está selecionado, mas eu vou fazer novamente aqui para repetir para vocês, ó. G6 a N21 e ele vai usar o comando Active Sheet Paste, que é para colar. Então, cola aí. Em Sheet Síntese e Apresentação, ele vai voltar novamente, ó. Seleciona novamente aqui a Sheet Síntese e Apresentação e usa o Active Cell Offset 4N3. Active Cell Offset 4N3 significa que ele vai descer 4, 1, 2, 3, 4, e vai voltar 3, porque é 4 menos 3. Active Cell 4 menos 3. Então, vai voltar para a esquerda, no caso. Quando é no eixo da horizontal, ele volta para a esquerda. Quando é no eixo vertical, ele sobe. Então, vamos 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Pegou 3. Agora ele vai pegar de A1 a B8. Deixa eu ver o que ele vai fazer. No caso, ele vai pegar aqui. Deixa eu ver. Olha, a gente desceu 4. 2, 3, 4. E voltou 3. 1, 2, 3. Voltou 3. Agora ele vai pegar de A1 a B8. No caso, é para ele pegar de C até D. Aqui, ó. Eu não sei porque nesse caso. Agora é uma dúvida aqui que eu não sei porque tá dando certo, na verdade, para falar a verdade. Porque ele tá conseguindo aqui, nesse caso, considerar a célula mesclada. Porque o sentido aqui seria ele pegar desse D até E aqui. Mas ele está pegando de C a D. E está funcionando. Então, ele vem aqui. Ele pega desse C a D aqui. Então, ele pega toda essa tabela novamente.
ele usa o selection copy, que é o Ctrl C, selection copy, e volta para sheets dados base. Então eu já estou dando selection copy, que é o Ctrl C, volto para sheets dados base, executa o comando de referência relativa. O comando de referência relativa, ele vai usar essa célula que está selecionada, ele vai descer 4 aqui, ó, como ele está dizendo, ó, vai descer 4 na vertical e ir 4 para a esquerda. E vai pegar o mesmo range. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha, aqui tá fazendo sentido. Eu não sei por quê. Aqui tá menos 3, era para estar menos 4 também. Mas, não sei se era na seleção que ele modificava alguma coisa, mas creio que não. Então, nessa parte, a gente já vem, pega essa seleção aqui, 4 menos 4, e cola. Então, já estamos selecionados na célula certa, colamos. Voltou aqui a subdivisão patrimonial como uma nova tabela. Agora, o que vai acontecer? Chart Objects, subdivisão gráfico Activate. O que vai acontecer aqui nesse comando? Active Sheet, Chart Objects, Chart. Não sei o que significa, para falar a verdade, não sei se é seleção de objetos ou alguma outra função, mas o que vai estar acontecendo aqui é que ele vai executar uma modificação no nosso gráfico. Então, ó, ele vem aqui, ele seleciona o gráfico e ele vem em, deixa eu ver aqui, Chart Objects. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, pessoal. Se não me engano, Chart Objects, gráfico, Activate. Active Chart, Plot Area, ponto Select. Não, ele tá, na verdade, ele tá ativando o gráfico. Então é como se ele estivesse selecionando o gráfico. E então, ele, ao selecionar o gráfico, ele vem no plot area.select, que é onde você está mostrando essa área aqui do gráfico. E então, ele vem em valores e ele modifica esses valores. Então, ele vem aqui, vem em selecionar dados. E agora, ele modifica esse valor aqui para cá. Quer ver? Deixa eu ajeitar aqui. Full Series Collection 1, Full Series Collection Name, Select, Apply Data Labels.select. Deixa eu ver aqui, só um segundo, pessoal. Valores, dados base, D12 a D17. Aqui ele está exatamente modificando os valores para que eles venham para a parte certa aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está modificando o nome, provavelmente, aqui, ó, em nome da série, e ele está modificando os valores da série. Então, deixa eu achar aqui. Nome da série, então ele vem aqui em dados base e pega a série D11. Deixa eu ver aqui, ó, D11. D11 tá aqui. Deixa eu ver. Segundo. Na verdade, D11 está em valor. E tá, aqui tá certo, beleza. Na verdade, tem um problema aqui, deixa eu ajeitar. Só um segundo. E, deixa eu ver, dados base, D11 é o nome, né? Nome da série, dados base, D11. Valores da série. Deixa eu ver, vai ser de C12 a C... Valor, nome, valores D12 a D17.
Isso. É bem isso. D12 a D17. Vem pra cá. Deixa eu tirar tudo para não dar nenhum problema com a questão da inserção. Então, D12 até D17 aqui. Já modificou aqui. Dá um OK. E agora, aqui no rótulo do eixo horizontal, pode ver que ele está selecionando aqui, que é de C12 a C17, que é o x-values. Então, a gente vem aqui, exclui e pega de C12 a C17. Opa, peguei com o Ctrl, pegar com o Shift. É isso. OK. E olha aí, ele já ajeitou pra gente. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês exatamente o que eu fiz. O que o comando vai realizar também. Então, ele selecionou aqui, nessa parte que ele está selecionando o objeto, que é o gráfico. Aqui, ó, subdivisão gráfico, que é o nome desse gráfico. Como a gente pode ver aqui, deixa eu ver aqui em selecionar. Selecionar objeto. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, peraí. Selecionar, painel de seleção, isso. Aqui, ó. Tá aqui ele, pessoal. Ó, vou desselecionar. Se você clicar aqui em subdivisão gráfico, que é esse nome aqui, ó, que ele está selecionando esse gráfico, subdivisão gráfico, você vai ver aqui que ele vai selecionar esse gráfico, que está no dados base. E então, o que ele faz? Ele entra no funil aqui, que vai mostrar os dados do gráfico. Ele vem em selecionar dados. Aqui vai ter os valores que vão ser utilizados para fazer o gráfico de rosca. E aqui tem as categorias que vão se enquadrar esses valores para ter ali a questão das cores e também para ter o enunciado aqui em cima, para ter a nossa legenda ali em cima. Então, nessa parte aqui, em valores, ele está aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó, com o mouse. Ó, essa parte aqui, ó, pessoal. Active chart, ponto, full series collection, 1, ponto, values, igual, dados base, blá, 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 blá. Que é a questão dos valores. Então, ó, entra aqui, que é exatamente na entrada de legenda série, editar, nome da série. Nome da série é o segundo comando. Mas primeiro ele começa editando o valor da série, que é esse aqui, ó, values. Então ele vem aqui. Ó, e se você já notar, ele já está o mesmo dado aqui. Mas eu vou fazer novamente para vocês aqui. Então, ó, pega de D12 até D17. Aqui ele já positivo. Beleza, beleza. Agora vem em nome da série, ali que aparece aqui, ó, esse comando. Active chart.fullSeries collection 1.name. Dados base D11. Que é para dar o nome para essa série. E o nome dessa série é essa célula aqui, D11, que é valor. Então clica ali e clica OK. É isso que ele executa nesses primeiros dois comandos aqui. E então ele vai para esse comando aqui, activechart.fullSeriesCollection 1.xvalues igual a blá 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 blá, que é os valores do rótulo do eixo horizontal. Como aqui mesmo diz, que é as categorias, de onde vai se enquadrar em cada valor. Agora, ele entra em editar, exclui tudo, e nessa parte, ele coloca esses valores aqui, ó, de C12 a C17. Quando tem esses cifrões, é exatamente para dizer que a célula está travada. Então, é uma referência absoluta, não é uma referência relativa. Então, ele vem aqui de C12 até C17. Pegou aqui, beleza, certinho. Olha aqui, as nossas categorias vão estar aqui. Então, ele dá
o OK. Agora ele dá full series collection.select, que acho que é para dar o OK, se eu não me engano. Falar bem a verdade. Não sei exatamente o que esses outros comandos, como esse full series.collection.select, eu acho que é para exatamente dar o confirmar. Esse plot area aqui é para você, é quando você seleciona o gráfico, ele dá esse comando aqui, plot area. E agora ele vem em ActiveChart.FullSeriesCollection1 Apply Data Labels. Então ele está aplicando esses dados que foram inseridos. E agora FullSeries.Selection, DataLabels.Select. Também é a mesma coisa. Aqui ele está terminando de executar o comando para que esses dados sejam utilizados. Esses novos dados que foram inseridos aqui sejam utilizados. Agora, com ele selecionado, ele vai utilizar essa parte aqui, pessoal. Deixa eu ver. É bem essa parte. Deixa eu achar aqui. Ou é aqui. Deixa eu só achar em qual parte, mas se eu não me engano é ali. É onde vê a porcentagem. Texto explicativo de dados, legenda à direita, parte superior, título do gráfico, rótulo de dados. Texto explicativo de dados, mais opções. Aqui. É exatamente aqui. Então, ó, o que a próxima função, o próximo comando do Excel vai executar? É selection.show percentage. Não sei se é assim que fala. Igual a true. Então, mostrar a porcentagem para que ela seja verdadeira. Então, é para mostrar a porcentagem no lugar desse número aqui. Vezes 150, vai mostrar a porcentagem. Então, ele vem aqui no elementos do gráfico, vem em rótulo de dados, mais opções. E aqui se encontra esse comando, que é o show percentage, que é true. Então ele ativa esse e ele desativa outro comando, que é o selection.show value igual a false. Então é o comando de demonstrar valor, que é esse aqui, ó. Então ele desativa esse. Ó, fica só a porcentagem. Agora, ele vai dar as últimas ajeitadas, como eu escrevi aqui no código, que é para só deixar tudo bonito e melhor apresentável. Então ele vem aqui em Application Cut Mode False, que eu sempre deixo esse aqui só para se caso alguma coisa tivesse ficado selecionada, ela se desselecionar. Se tivesse alguma coisa assim, ela só se desselecionaria. E aqui eu falo para ele colocar no range A1, então vai ficar parado aqui. Agora ele vai dessa planilha para a planilha subdivisão patrimonial, então ele vem para cá, subdivisão patrimonial. Ele faz a mesma coisa aqui, ó, application cut mode false. Então se tivesse alguma coisa aqui copiando, ele só vai dar como se fosse um ESC aqui se eu estivesse executando. Então, se tivesse um Ctrl C aqui, ele daria um ESC para desativar. E ele manda ir para o range A1. Então vem aqui e sobe tudo até o A1. Como vocês podem ver, está selecionado aqui justamente pela diferença de cor aqui, dá para a gente ver. Então ele sobe lá para o range A1. Em Sheets, subdivisão patrimonial, deixa eu ver aqui, foi exatamente o que eu acabei de fazer. Application Cut Mode False, range A1 Select. Agora ele vai para planilha síntese e apresentação. Sheet, síntese e apresentação. Vem aqui. Application Cut Mode False, mesma coisa. Ele só dá um ESC se tivesse alguma coisa copiada ou colada. Quer dizer, com aquele indicativo de copiar ou recortar. E ele dá um false. E ele vai para o range A1 também. Não, ele não vai para o range A1. Eu estou vendo no comando de cima.
ele vai agora usar o Active Sheet Protect. Então ele vai proteger essa planilha. Então ele vem aqui em revisão, vem proteger, proteger planilha e OK. Protegeu a planilha. Agora eu não posso selecionar mais nada, que eu prefiro deixar ali com aquelas opções todas selecionadas. E ele vai para o range 1.048.576 da coluna G. Bem, para mim executar isso, eu teria que estar com a planilha desprotegida. Então eu vou executar isso com a planilha desprotegida, depois eu protejo de novo, só para mostrar para vocês. Então ele vai chegar lá no final, mesma coisa que eu tinha explicado no começo da aula. Então ele vai chegar lá no final, vai subir tudo, que é isso aqui, selection.end x1up. E então ele vai usar uma referência relativa, que ele vai 4 para cima, na verdade vai 4 para baixo e menos 2, e é 2 para a esquerda. Então ele vai 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ele vai ficar parado aqui. Range A1, que é a seleção de uma só célula. Daí agora, o que ele vai fazer? Sheets dados base, visible, igual a false. Então ele vai ocultar essa planilha. E vai ser exatamente isso aqui que vai ser o nosso resultado. Ele vai ficar parado aqui, porque a seleção ficou aqui. E ele vai mostrar todo o conteúdo para nós. Bem certinho. Bem, pessoal, então, agora eu vou dar uma explicação geral, justamente para que não fique nenhuma dúvida em relação a como funciona esse macro. Então vamos lá. Esse macro, ele vai começar copiando a planilha dados base. Então deixa eu reexibir ela aqui. Copia da planilha dados base, cola na planilha síntese e apresentação, que foi exatamente o que a gente fez, que ele colou essa tabela. Ele vai copiar da planilha novamente, da planilha, deixa eu achar aqui, da planilha subdivisão patrimonial. Então ele vem aqui, vem na subdivisão patrimonial, pega aqui os valores, daqui até aqui embaixo, copia, volta para a síntese e apresentação e cola nessa parte aqui, ó, nessa parte até aqui. Após fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai copiar o gráfico da planilha dados base, então vai pegar daqui até lá para copiar o gráfico, para posteriormente ele executar, deixa eu ver aqui, ó, para posteriormente ele vai fazer o que? Ele vai pegar, que ele vai ter colado aqui, né? Então ele, após essa parte aqui, que ele vai estar copiando e colando o gráfico, ele vai voltar aqui e vai colar aquele gráfico do dados base aqui, que foi exatamente o que a gente estava fazendo. Então ele copiou, colou ali, bem certinho. E aqui nessa parte, copiando o gráfico editando o novo gráfico na planilha dados base, ele vai copiar esse, deixa eu pegar aqui só para mim não me perder. Ele vai copiar essa tabela e vai copiar esse gráfico e vai mandar novamente aqui para dados base, porque ao a gente fazer a questão do recorte dos dados do dados base, como a gente viu, eles vão sair daí e eles vão ir para o síntese e apresentação, porque se a gente copiar e colar não vai dar certo. Então a gente recorta e cola. Após recortar e colar, a gente vai ter que pegar aqui e copiar e mandar de volta. A questão principal do porquê não dá para copiar e colar é porque a gente vai ter que editar os valores, que foi exatamente essa parte aqui, ó, que a gente editou os valores. E esses valores, eles vêm dos outros dados. Ele vem dos dados do registro salários. Então, no registro salários,
vai ser atualizado os dados aqui, que vai gerar o gráfico que a gente vai mandar para o síntese e apresentação. E, por último, vai ser as últimas ajeitadas ali. Então, resumindo, eu já tentei dar uma resumida, mas acho que ficou meio confuso. O subdivisão patrimonial, o que ele vai fazer? Vai mandar os dados dele pro dados base aqui. Então, ó, vai ser gerado esses dados aqui. Deixa só eu ver aqui. Isso. Eles vão ser colados aqui. Na verdade, eles vão ser colados pelo registro de salário, se eu não estou enganado. Deixa só eu confirmar aqui. Espera aí. Só um segundo, pessoal. Então, ele vai copiar, vai colar. Depois vai copiar da planilha Sheets de apresentação os dados e vai colar ali. No caso, aqui é onde vai estar a estrutura básica. No dados base é onde vai estar a estrutura básica de como vai funcionar o gráfico e como vai funcionar as tabelas do gráfico. Então aqui a gente tem o gráfico e tem a tabela que vai ser que o gráfico é dependente a ela. Então, ao a gente levar esse gráfico de um lugar para o outro, ele vai estar funcionando da mesma forma, porque a gente recortou. Então, a gente recortou aqui e levou para o síntese e apresentação. Ao levar para o síntese e apresentação, já recortado com a questão de como vai funcionando corretamente, a gente só vai atualizar os dados para que então seja adequado esses valores aqui. Ao adequar esses valores, fica tudo certinho. E a gente finaliza aqui com as últimas ajeitadas e posteriormente deixando a apresentação certinha pra gente. Bem, pessoal, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu espero que vocês tenham entendido a lógica por trás da programação no Excel, a questão de macros. Eu peço perdão se eu dei umas emboladas, mas é que eu estava decifrando junto com vocês. Faz um tempinho que eu não estava mexendo novamente no Excel aqui, então acontece aí de se perder um pouco. Mas qualquer coisa, se eu ver que ficou muito confuso essa questão, eu vou no próximo vídeo eu vou dar uma explicada melhor para vocês, tá bom, pessoal? Mas agradeço a presença de cada um. Muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Se você chegou até aqui, peço que comente Excel. E obrigadão.